que Lovers. Eu já estava com saudade. E você? Estamos chegando no carnaval, né, Renata Brasil? Eu já tô louca pra ir pular, dar uma puladinha. Eu já dei um esquenta já. Já? Deixa eu dar meu bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, aonde aqui a gente só fala do quê? Daquilo que você mais ama. Karaokê, música, cantar e ser feliz. Marcos Muniz, eu sou Renata Brasil, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos lascados, cara. Eu também acho. A gente tá com uma pessoa aqui que eu tentei anotar o currículo dela, mas aí deu cãibra na mão. Não, eu não consegui terminar de ler. Você não conseguiu terminar de ler? Não, me fala inclusive Tá. você quem é, porque eu não consegui terminar de ler. Vou começar assim. O cara é arranjador vocal. Ele morou fora, nos Estados Unidos. Ele foi back vocal de muita gente famosa. Gravou jingle. Gravou trilha sonora de anime. Boy bands? Teve boy band. Cara, Gatinho, é muita coisa. Gatinho, Eu acho galera, que meninos gatinho. a gente vai ter que começar do zero pra fazer o cronograma da história toda. Então... Diz aí quem é, meu amor. Gente, com vocês, com a gente, prazer de ter hoje Alexi. Yes! Bem-vindo, meu querido. Obrigado. E ainda esqueci de falar, ele faz parte do grupo de jurados do Canta Comigo também. Não. Fez? Esse não, mas conheço muita gente que tá lá. Conhece muita gente? Muita gente. Não, mas Meu ele irmão que já vai esteve contar, aqui, inclusive, ele vai né? contar tudo Meu pra irmão gente. Aí vai ter história. Quero saber tudo. Primeiro, gente, eu não falei que ele era gatinho? Olha lá, dá um close. Enzo, dá um close. Ai. Já vamos vai te na arrumar primeira, encrenca. já vamos Ela na adora arrumar primeira. encrenca. Já vamos na primeira. Namorando, solteiro, casado, viúvo. Estou aceitando cartas. Ai, ótimo, gente, pode escrever a cartinha, tá? Brincadeira, Alex. Não, claro, imagina. É pra dar uma descontraída, porque hoje Lógico. é muita história e a gente quer saber de tudo da sua vida, viu? A galera que tá em casa também. E eu sou a curiosa do rolê. Renata, como é muito assunto, eu vou deixar você começar. Vai mesmo? Vou, com Olha, certeza, que honra, é muita coisa. Que honra. Vamos começar assim. Você é cantor. Sou cantor. E você, desde pequenininho, você canta? Você sentiu isso na pele desde criancinha? Ou você começou a cantar mais tarde? Não, comecei mesmo na adolescência, mas quando criança, eu lembro que eu tinha facilidade para memorizar algumas melodias. Eu lembro que eu fazia, por exemplo, tocava alguma coisa, qualquer som. Por exemplo, aquele negócio que fica em cima do fogão, qual o nome é? Exaustor. Exaustor. Fazia um barulho. Eu ficava harmonizando com aquilo. Sozinho. Rapaz, do nada, assim. Mas era uma coisa natural. Legal. Mas minha mãe nunca se atentou a isso. O meu tio, só que hoje é pastor, mas na época ele cantava no coral, ele chegou pra minha mãe e falou: você viu que seu menino não é afinado? É difícil criança ser afinada. É verdade. Mas minha mãe... Aí, só depois na adolescência que eu comecei a entrar no coral dos adolescentes, depois no coralzão mesmo, onde tinha os mais velhos. Eu era o único menininho novo de 15 anos, 14, 15 anos. Isso no meio na igreja. Na igreja. E você nasceu aonde? Em Santos. Em Santos, olha, temos um caiçara. E é bom viver em Santos? Você gostava? Eu gostava, embora minha mãe nunca deixava ir pra praia, né? Perigoso, mas né? quando eu ia... Como assim, né? Não pode, né? Quantos anos você tinha pra ir pra praia sozinho? Não, mas falam na adolescência. Também não deixaria. Não, mas eu tinha um monte de primos. Então, assim, e todo mundo de Santos lá? Todo mundo de Santos. Legal. Muitos. Imagina, meu avô teve 12 filhos. E essa igreja que você frequentava, que você era da igreja, a sua família, era em Santos? Era em Santos. Até porque meu avô era o pastor-presidente, né? Então... Aí pronto, você achou o coral. Não, ele era o pastor-presidente, depois o meu tio, hoje é meu tio, né? Que tava, meu avô já faleceu há alguns anos. Mas mesmo assim não tinha privilégio nenhum, não. Então eu tive que chegar, fazer o teste para poder entrar, né? E aí com 15 anos não tinha idade ainda para entrar no grupo dos jovens. Mas é engraçado que no coralzão mesmo, que tinha já pais de família, esse eu entrei. Deixaram eu entrar. Já com 15? Já com 14, 15 anos. 14, 15 anos você já estava no coral dos adultos. E o mais engraçado é que eu estava no baixo. Para quem não sabe, a gente divide as vozes, por exemplo, homens e mulheres. Os mais graves são os baixos.
os mais agudos são os tenores. Daí as mulheres mais graves são as contraltos e as mais agudas que são as sopranos. Então eu era baixo, os mais graves, isso com 14 anos. E aí, então não tinha os agudos que eu tenho hoje, consigo fazer, porque a voz vai mudando, né, na época da puberdade. Mas já tinha os graves, que minha voz começou a mudar com 11 anos. Eu lembro que tive um teste na escola pro hino nacional. E aí, a minha voz já estava mudando, já conseguia alcançar as 2 oitavas, que seria, que é a mesma melodia, só que lá em cima e lá embaixo, né? Aí, então todo mundo tinha que cantar ouviram de Ipirangas mais fácil, voz de criança. Aí eu cheguei e falei, já consigo alcançar mais grave, né? Aí eu cheguei lá, todo mundo cantando ouviram de Ipirangas. Aí chegou, ouviram de Ipirangas mais... Não me aceitaram. Porque eu não tinha entendido que eles queriam uniforme, né? Todo mundo cantando na mesma. Eu não sabia. Eu quis me mostrar, ó, tá vendo como eu sei? Mas eu já passei. Mas eu cansava. Vou essa bagaça. Mas eu cansava, mas. Achando que tava fazendo uma coisa. Se eu soubesse legal, que era isso, eu falei, não, peraí, eu sei também. Mas eu já passei muito preconceito com isso também, porque eu sou mulher e sou contralto. E as bandas querem o quê? Soprano e lírica. Normalmente a maioria das bandas, porque é Ave Maria, não sei o quê, no casamento, pra cantar e tal. Tem na que cerimônia, né? Na cerimônia. Baile não, porque tem muita. Baile todo mundo me ama. Sertanejo é tudo grave. Baile todo mundo me ama. Chegava a Ângela Rorô lá. Chegava a Ângela Rorô e a Alcione arregata, né? Só que sofria preconceito na cerimônia. Aí não alcança. Eu realmente sou um contraltão, né? Eu sou do contralto pra baixo. Aí tem que ser. Aí eu sofri já isso daí. Aí tem que ser no tom de tenor, que é o homem que canta mais agudo, aí pra você ficar próximo. Verdade. Não. E aí tu passou, não passou? Não passou. Nesse não. do hino nacional não passou. Não, fui reprovado no hino nacional com 11 anos. Cara. Com 11 anos. Mas tava afinado. Sim, engraçado. né? Não, eu lembro que tinha aula de música ainda na escola, mas era coisa assim, ensinavam hinos da bandeira, da bandeira, aquelas coisas. Índio. E aí eu lembro que eu memorizava bem as melodias. E eu lembro que a galera estava ensinando para outra professora a melodia errada. Eu falei, não, tá errado, é assim. Aí ela, não, deixa ele aí, que ele tá na... Aí quando chegou na aula mesmo, que era de música, aí todo mundo cantou. Aí eu falei, eu vou ficar quieto, quer ver que tá todo mundo errado? Aí eu fiquei, coisa de criança. Aí fiquei assim, pra todo mundo ver que eu não tava cantando. Aí todo mundo cantou errado. A professora, não é isso! Eu falei. Tá vendo? Eu tentei. Eu te avisei. Mas eu não era chato assim, que foi só essa vez. Mas geralmente eu era muito tímido, então eu ficava quieto. E aí, meu querido, igreja, estamos no coral. Estamos no coral, aprendendo na igreja e curtindo, né? Porque a música já tinha entrado em você e já fazia parte da sua vida. E daí, da igreja daqui de Santos, o que mudou muito na tua vida que você me contou agora há pouco? Que mudou? Ah, sim. Enquanto eu estava na igreja em Santos, eu não fazia parte da panelinha, né? Porque sempre tem uma panela, que é sempre a galera que pega sempre os solos, são sempre os mesmos. Mas eu era muito mais novo do que eles. A galera já tinha 18, 19, 20. Eu tinha 14, 15, né? Aí quando eu entrei no coralzão grandão, foi legal porque eu comecei a aprender. Imagina, a gente cantava Vivaldi, cantava Mozart, cantava Handel. Então eram umas peças difíceis. O maestro que estava lá foi discípulo do meu tio. O irmão mais velho da minha mãe, ele foi maestro do coral da Cosipa, da Petrobras, do Coral Evangélico de Santos. Ele foi maestro de um monte de corais, até ele mudar para os Estados Unidos. Então, esse maestro que estava nesse coral, ele era pupilo do meu tio. Então ele era muito bom, ele era bombeiro de segunda a sexta, e no final de semana ele era um baita do maestro. Então aprendi muito com esse cara. Foi a primeira vez que eu vi partitura na minha vida. Legal. Aí eu só, bolinha pra cima eu subo, bolinha pra baixo eu desço. Gente, sinceramente, é chato, mas é necessário, tá? Pra você que quer aprender a cantar. É muito chato, mas é necessário. Mas a maioria dos cantores não lê partitura. Não lê. Eu já esqueci. Pelo menos no Brasil não. Nos Estados Unidos você que tem que fazer, mas... Eu já esqueci. Não conto pra ninguém. Então... Aí que você falou da virada, foi exatamente quando eu tinha 16 anos, eu fui pros Estados Unidos.
Aí fui mudar pra lá, né? Já tinha tios morando lá, tava indo tava indo um por ano, né? Porque tinha, né? Tinha vários tios, né? Meu avô teve 12 filhos. Só 12, gente. Meu Deus do céu. Minha mãe era a caçula das mulheres, né? Nossa. Então aí quando chegou a vez da gente, ela falou, vamos. Aí fui eu, minha mãe, meu padrasto, né? Porque meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade, mas... meu pai chegou a cantar com o meu tio, engraçado, meu pai chegou a cantar no coral que o irmão mais velho da minha mãe regia. Então meu pai tinha uma facilidade, mas ele veio para São Paulo, começou a trabalhar em Infraero. Então a gente se via de vez em quando. Daí a gente foi para os Estados Unidos, né? Eu, minha mãe, o meu irmão caçula e o meu padrasto. O meu irmão do meio já tinha ido com meus avós, que eles passavam férias todo ano lá, né? Meu avô já estava se aposentando, meu tio já estava assumindo a igreja, né? O ministério todo, né? Trocentas igrejas. Da Baixada. Baixada, litoral todo de São Paulo e várias cidades do interior. Caramba! Meu avô era tipo o Edir Macedo da igreja dele. E hoje é o meu tio. Então Não, eu sei como funciona. Meu avô era cooperador em Bauru. Então, Bauru, a gente ainda tem algumas igrejas. O pessoal da família ainda frequenta algumas igrejas lá. Mas meu avô era cooperador em uma delas lá. Eu sei como funciona. Lá nos Usas, vocês foram especificamente para onde? Uma cidadezinha no meio do deserto, né? Vocês ouviram falar? Chata pra caramba. Las Vegas. Vamos bater nele agora? Já pode, tá na hora de bater Terrinha nele. que consagrou um cantorzinho chamado Elvis Presley. Já tá na hora de bater nele? Tá cedo ainda, não? Tá cedo? Tá. Mas continua. todo mundo acha que Las Vegas, nossa, é aquilo que você vê nos filmes. Eu acho! Quando você vai pra visitar, sim. Mas não é isso no dia a dia. É um desertão. Você não vê quase árvore nas ruas, né? Porque E o é um vale. calor. Ou não? No verão. No inverno é frio pra caramba. Frio. É frio pra caramba. Eu cheguei em janeiro. Imagina, era inverno. 6 horas de fuso horário, né? Jet lag. Então eu lembro que eu acordava 2 da manhã. E 5 da tarde eu tava ficando com sono já. Não, e detalhe que no inverno escurece muito rápido. Então 5 horas da tarde já tá breu. E no verão? No verão anoitece 9 da noite. Isso eu também achei estranho. 9, 10 horas tá começando a anoitecer. 8h30 da noite tá tem claro sol, ainda. mano, Tá tem claro, sol. Pôr do sol é 8h30 da noite. Também achei Primeiro esquisito. desafio já foi esse. Já bem acostumar louco. com... Só que no verão, cara, chega a fazer 50 graus. E no frio? No frio, não chega a 0 grau, mas faz 5, 4. Caramba, tu tá falando um frio mesmo, de verdade. É frio de verdade, frio de verdade. Não, Que aqui quase não faz. e detalhe, quando neva, quando chove na cidade, neva nas montanhas, porque Las Vegas é um vale, fica cercado de montanhas. E montanhas peladas, não tem vegetação, né? Mas tem uns chalés lá. E aí eu lembro a primeira vez que eu fui, meu tio levou a gente, né? Meu tio já morava lá. E depois eu voltei lá com um acampamento da igreja. Que eu acabei indo parar numa igreja americana. Embora um dos meus tios era pastor de uma igreja hispânica. Que foi assim que eu aprendi espanhol também. Que na igreja. delícia. E aprendeu a cantar pra caramba. eu cheguei na lá- igreja de lá também, né? Então, olha só que Ave engraçado. Maria, eu quero saber tudo. Olha só, então, cheguei lá e aí foi a primeira vez que eu vi neve. Foi na montanha. Quando chove na cidade, neva na montanha. Né? Mesmo no verão. Porque é alto, né? Mesmo no verão, quando chove na doideira. cidade, na montanha neva. Eu comecei a cantar assim, porque eu comecei a cantar nos grupos da igreja em Santos. E aí quando chegou lá na igreja do meu tio, era bem pequena a igreja. Então não tinha. A gente estava acostumado com uma igreja enorme. Pô, tava na igreja sede, então era enorme. Muita gente. E eu cheguei lá na igreja pequenininha, meu tio falou: eu toco violão, você e seu irmão cantam. Meu irmão já estava lá, né? Meu irmão já tinha ido fazer 1 ano. Olha, aqui apaga aí. Assim mesmo. Aí ele chegou. Tá bom. Aí, no começo ele não sabia os corinhos que a gente sabia, eu e meu irmão. Aí eu falei, então, faz o seguinte, fala pro meu irmão, faz a melodia e eu me viro aqui harmonizando, né? As vozes Saiu em cima, do as coral pra ir pra uma dupla sertaneja. Embora é engraçado você falar de sertanejo. Assim, nada contra sertanejo, pelo amor de Deus. Mas nunca foi muito o meu gosto. Eu lembro quando eu era criança, ninguém ensinou. Eu lembro que eu ouvia aquela divisão de sertaneja, criança, ninguém falou nada. Eu achava feio, não sei porquê. Não é que sertanejo seja feio, não é isso. E criança é muito sincero, né? Eu achava que não combinava, mas era uma coisa minha, né? Então toda vez que eu ia harmonizar, eu fugia daquela segunda voz com característica sertaneja para virar uma outra coisa.
Não sei se é porque minha mãe, quando a gente era criança, minha mãe ouvia muita música internacional. Então ouvia Michael, ouvia, né, ouvia Donna Summer, ouvia Queen. Mas né? também Então aí fui talvez tenha criada sido assim, eu isso. entendo. Aí talvez tenha sido isso, essa influência. A né? gente começa a entender esse lado meio soul music, esse lado meio peso. E aí é diferente quando você ouve um sertanejo ou até um outro estilo brasileiro. Confunde a gente. Quando a gente mistura os dois, fica mais gostoso ainda. Depois mais pra frente, quando eu fui Aí trabalhar, sim, aí sim, aí eu compreendi o que era, aprendi muita coisa lá também, né? Mas isso aí mais pra frente. Né? Aí Nessa tu tá época. lá na igreja com a dupla sertaneja, coral. Então, ia harmonizando. Aí acabei indo pra escola. Lembro que a primeira escola, como eu não sabia inglês ainda, eu cheguei lá cru, não sabia inglês. Sabia inglês de escola aqui, que eu estudava em escola pública. Nós. É. É nós da fita. Era a escola pública até, a escola municipal até a 8ª série, né? E depois o começo do ensino médio, aí era escola particular, mas era voltado para informática. Mas eu fiquei pouco tempo, eu já tive que aí fui para os Estados Unidos. Aí que eu descobri que lá o ensino não é tão forte quanto do Brasil. Tem muito mais coisas as escolas, né? Você tem esportes, aí tem música pra caramba, tem orquestra, tem teatro, tem... Aquilo que a gente vê nos filmes tem mesmo. Tem. É o jornalismo, Tem. né? Que a gente vê Tem. muito nos filmes. Tem jornalismo. A orquestra. Tem a parte de militar também tem, que é o ROTC. Ah, que também legal. E rola Aqueles aquele esportes- esquema, quem joga basquete, quem joga o futebol. Tem. Legal. Tem. Bacana. É que eu Então, sempre fui realmente ruim no esporte tudo, né? Então, assim, mas cheguei a fazer. Eu sou da música. Cheguei a fazer também, você futebol também. Eu americano. também não sou muito boa de exercício, não. Cheguei a fazer futebol americano um tempinho, aprendi um pouquinho de beisebol, mas eu não acertava a bola. Mas aí na música eu me destacava. E aquilo que você falou, pô, você chegou lá, então, pô, aí você aprendeu com a galera cantando pra caramba. Aí foi a minha primeira decepção. Mentira! Que eu cheguei lá e eu descobri que eu era o melhor cantor mas da você escola. tá zoando. Não, a minha decepção, não é que tipo, que nem você acha, nossa, não. Eu entendi, mas você tá zoando, que eu tô aqui achando que você ia contar. Pô, Você achou que você ia chegar no High School Musical. E morrendo de medo, porque não O cantava pessoal nada. cantando no corredor. Exatamente. Aí eu Não. falei, caramba, não acredito. Aí, não, a minha decepção. Porque aí começaram a me jogar, não, vim, a gente precisa de você. Ai, não acredito. Eu achando aqui também, eu tô toda cheia de sonhos aqui. Então, eu também. Né? Eu também cheio Eu vou de sonho. chegar lá, o povo canta pra caramba, que legal, vou aprender tanto. E na igreja, depois eu fui pra uma igreja americana também. Depois, eu, inclusive, conheci uma mulher lá que foi a minha mãe americana. Cheguei a morar um tempo na casa dela, depois de um tempo, né? Que a grana ficou curta, minha mãe e o meu padrasto, meu irmão caçuda foi pra um canto, meu irmão do meio ficou com uma família de cubanos e eu fiquei com essa família de americanos. E ela era professora de inglês. E eu conheci ela na igreja americana. E. Aí lá sim. Então, aí cheguei nessa igreja, também a mesma coisa. Parei. Porque o grupo de teatro deles era muito forte. Mas o grupo musical era bem fraquinho dessa igreja. Tinha outras igrejas que tinham um coral mais forte. Mas essa não, a parte musical era fraquinha dessa igreja. Olha isso. Aí eu falei, não, a gente precisa de você. Eu querendo fazer teatro e a galera, não, vem pra música, porque eu já tinha muita facilidade. Pra mim era como, sei lá, tomar um copo d'água. Agora eu já sei de onde você desenvolveu essa naturalidade de partir para a área de coach vocal. Você foi obrigado, né? E arranjador vocal Você achou que você ia aprender e acabou indo para lá para ensinar praticamente, né? Não. Foi uma troca, Não, né? é assim, porque por enquanto o que acontece? A referência musical que eu tinha antes de ir pra lá, eu ouvia muita música gospel, então a referência que eu tinha era grupos de adventistas mais tradicionais, então era uma coisa mais quadradinha. Chegou lá, ouvindo o que tocava na rádio, aquelas coisas. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, eu fui pegar as mesmas músicas que eu tinha feito com meu irmão. E aí eu lembro que até eu tava meio de bico, né? Adolescente. Adolescente é aborrecente. Aí meu tio, a gente foi lá pra casa do meu tio, eu não queria, minha mãe me obrigou. Aí tá bom, fui eu e meu irmão. Aí meu tio tocando violão, meu irmão cantando e eu lá, burrado. Para nossa alegria. Aí meu tio, você não vai cantar não, pô? Aí eu cheguei, quer saber, eu vou fazer do meu jeito que se dane. Aí eu comecei a fazer tudo diferente do que eu fazia antes. Aí a cara dele, pô, não é que ficou legal? Faz desse jeito. E eu tinha feito pra afrontar, na verdade. Acabou. Aí, por quê? Porque eu tinha absorvido o que tava tocando nas rádios durante aquele momento, que era o R&B, né? Então tava tocando Boyz II Men, aí tocava Mariah Carey. Era essa época, anos 90. Então aí eu falei, pô,
Beleza. Aí eu comecei, aí a outra música que a gente começou a ensaiar, já fiz isso. Aí a mulher americana que eu morei na casa dela, depois eu tinha voltado a morar com a minha mãe e meu padrasto, a gente voltou a morar junto. E ela falou, você tem que fazer isso, é isso que você tem que fazer, é música. Aí eu participei de festivais, participei de um coral, que era o coral chama Honor Choir, que é o coral da cidade de Las Vegas. Só quem estuda, quem tá no high school, né, quem tá no ensino médio, que pode fazer o teste pra entrar. Então era um coral de mais de 100 adolescentes. E aí eu fui fazer, e a minha professora queria que eu fizesse. Sendo que antes eu tinha pedido pra ela, falei, eu quero ir pra outra escola, que era o Las Vegas Academy, que era uma escola voltada para artes. Né? Então era uma escola diferente, ela era voltada para arte. Você tinha que fazer um teste para entrar. Era de graça também, mas tinha que fazer um teste. Aí ela chegou para mim, não, pelo amor de Deus, preciso de você aqui, você faz o quê? Eu acabei ficando, já tinha amigos, acabei ficando, não fui. Só que quando teve esse teste, e aí eu passei com uma nota alta, porque eu fiz um intensivão de leitura de partitura. Não que eu saiba ler hoje, perfeito, não sei. Mas tento me virar, tem que dar uma estudadinha antes. Tem gente que lê e já sai cantando ou sai tocando. Não é o meu caso, mas eu consigo. Pra lembrar, Maria. E aí ela chegou, me preparou, botou uma professora assistente dela pra me ensinar durante uma semana pra fazer o teste. Passei com uma nota alta, aí eu fiz pra baixo, acabando me colocando como barítono. Qual a diferença de baixo pra barítono? Baixo é o mais grave, é o que canta mais baixo. O barítono tá aqui, um pouquinho mais agudo. Depois tem o tenor 2 e o tenor 1. Então assim, tenor 1 é o mais agudo. Tenor 2 um pouco mais grave. Baixo 1, que seria o barítono, é um pouco mais grave. E o baixo 2, que é o mais grave de todos. É o fundo do poço. Então eu acabei indo pro baixo 1. E é engraçado porque o cara que passou com a melhor nota no baixo 2 tinha a voz menos grave que a minha. E você novinho com esse gravão, né? Mas herdei do meu pai. Meu pai tem a voz bem grave. Eu lembro que depois, quando eu voltei, eu até imitava a voz do meu pai no telefone e gravava minha voz. Meu Deus do céu, só pronto. O engraçado é que quando eu conheci esse cara, que foi no karaokê, nós vamos chegar nessa parte, a primeira música que eu ouvi ele cantar foi John Secada. Amo! Amo John você Secada. cantou uma música do John Secada. Porque eu brinquei com você, que você era parecido. Eu falei, então põe uma música do John Secada. Até brinquei quando você chegou aqui agora. Porque eu falei, try to forget you. Acho que no refrão eu mandei no falsete, porque é muito agudo. Eu tenho amigo meu que manda no. Eu não, você foi no. Mas você chegou legal. Quer dizer, mulher tá onde? Tá página 2. Não, mais engraçado foi uma vez que eu fui num karaokê, um amigo nosso comum, inclusive, com o Círio, com a Carla, e aí eu cheguei pro cara e falei assim, põe essa música aqui. Ele chegou, você não vai cantar essa música? E eu nunca tinha cantado, mas eu gostava da música, eu sabia que eu conseguia cantar. Eu falei, não, pode pôr, não, ela tá no tom original. Eu falei, não, tudo bem, pode ser, vou mandar. Aí a música era... Qual é? É que eu não lembro da letra, né? Porque eu tinha que ler, né? Mas é aquela... I'm thinking of you. Ai, maravilhosa. Mariah Carey. Maior. Faz mais um pedacinho. Just wanna lay with you. I risk my life to feel your body next to mine. 'Cause I can't go on living in the memory of a song. I give my all for your love tonight. Gente, no seco, tá? Vocês ouviram isso? No seco. Não, Tá dando uma molhadinha, uma lubrificadinha ali. Parabéns. Essa música, ela é top porque ela vai tanto lá no coqueiro, como vai lá no fundo do poço, assim, né? Mas aí eu vou no falsete. E aliás, é engraçado, porque nessa época aí, um pouco antes de ir para os Estados Unidos, eu lembro que eu ouvia uma boy band e o cara fazia muito falsete. Eu comecei a aprender imitando o cara, no falsete. Aí comecei a desenvolver o falsete, porque como minha voz é mais grave, então eu não tenho as notas de peito, né? Você é plena. Eu tenho que utilizar outros recursos na voz. Então eu uso o falsete. Sim, claro. Eu uso isso até hoje na vida, Mas comecei na adolescência. E aí que você entra nessa boy band, não? Não. Foi depois que eu voltei pro Brasil. Eu tô achando que a boy band é lá, Vamos rapaz. tentar. Lá você terminou a high school, né? Terminou o colégio. Terminei e você chegou a trabalhar com música lá, não? Não, o mais próximo que eu cheguei foi no... Me chamaram pra fazer
parte de de uma banda de rock, eu tinha muita amizade com um aluno de intercâmbio. Aí tinha um norueguês que era na escola, que era aluno de intercâmbio. Daí ele montou com outro amigo dele e um americano que era da nossa escola, que era a família que ele estava hospedado. Aí a gente chegou para participar de um festival. Aí, beleza. O pai era policial, o pai do menino, né, americano. Só que ele tinha uma banda de rock, chamava Flashback. Ele tocava a cada 15 dias, porque antes de casar ele tocou com um monte de banda de rock, década de 70. E aí depois que ele decidiu, não, vou constituir família, ele parou de tocar pras bandas, virou policial, teve filho. E aí foi legal porque tinha show de talentos na escola, né? E aí ele foi assistir, ele lembrou de mim. Aí ele, cara, vai nessa que eu acho que você tem potencial pra seguir carreira. Eu falei, pô, obrigado. Aí teve uma música que eu tinha feito no festival da escola, e aí, que era uma música chamada Initial the Night, ela é a capela, é dividida em vozes. E na época eu tocava muito nas rádios nos Estados Unidos, nessa época, porque o Boyz II Men tinha gravado. É uma música, mas é uma música dos anos 50 e 60. O Boyz II Men regravou nos anos 90. Daí eu tinha feito essa música lá na escola. Eles não fizeram comigo o vocal. Eu solei e eles fizeram o vocal, a capela. Então, os caras abriram as vozes. Eu falei, caramba! E eles, caras, eram uma banda de rock. Todo mundo cantava. Que top. E só eu de moleque lá e os caras adultos. Você falou, me achei. Eu falei, caramba! E era uma banda que não. E era um lugar que não podia entrar menor de 18. Né? A gente só foi pra dar no intervalo deles, a gente tocou, né? Então foi muito legal. E aí, esse coral da cidade, cada ensaio era numa escola diferente, né? E aí uma das escolas era exatamente aquela que eu queria entrar e acabei não indo, que era a Las Vegas Academy. Eu estudava no Las Vegas High School, e aí eu queria entrar nessa Las Vegas Academy, mas eu me conformei que eu não ia. Só que a professora de lá, ela me adorou. Pena que você não veio pra cá. Eu falei, mas a Mizé quase chorou pra não vir pra cá. Eu falei, não, tudo bem. E eu lembro que depois, quando acabou, quando eu me formei, eu fui lá me despedir dela, de tão amigo que a gente ficou. Da Las Vegas Academy. Da Academy, exatamente. E tinha um grupo que eu fiz parte, que tinha que fazer teste, que era tipo Glee. Você lembra aquele seriado Glee? Sei. Tinha que cantar e dançar? Então, eu fiz o teste, então tinha esse tipo de grupo também que eu fazia parte. Então, assim, eu fiz muita coisa com música na escola lá, mas ainda era tudo amador. E, inclusive, um dos caras que... Pegando experiência, inclusive, um dos caras que estudou comigo, depois ele virou dançarino com um monte de gente famosa. E o último que ele fez, que ele ficou um tempão, até 2018, se não me engano, foi o Justin Timberlake. Uau! O cara dançou com o Justin Timberlake. Dançou com o Michael, o cara dançou olhar, com né? Você uma galera, o cara. Trilhar o caminho junto, né? E depois Não, mas ele lá, depois eu voltei, né? Acabei voltando pra cá, né? Voltou. É. Aí já voltamos ao Brasil? Isso. Depois disso eu voltei pro Brasil. Aliás, guarda essa escola e essa professora. A professora. Que a gente vai voltar lá. Né? Voltei pro Brasil, aí fui trabalhar, como eu tinha inglês fluente, então fui trabalhar no aeroporto. Meu pai já trabalhava, meu pai era da Infraero, né? E eu fui trabalhar numa empresa aérea, né? Fazer check-in, check-out, essas coisas. E aí, nesse meio tempo, fui dar aula de inglês numa escola no bairro, lá em Guarulhos, que é o mesmo bairro que os Mamonas viviam lá. Inclusive, a Praça dos Mamonas fica nesse bairro. Meu pai era amigo dos Mamonas. Não fala Mamonas que o Marcos chora, hein? E meu pai era amigo dos Mamonas. Cheguei com esses caras, né? Olha, que pena. E fiquei amigo de um cara que era o melhor amigo do Dinho, que é o Davi. E aí ele me mostrava os vídeos da época que eles estavam vivo ainda. É porque ele era namorado de uma aluna minha, né, de inglês. E na escola de inglês também, aí tinha aula com música, fazia. E eu fazia aquela coisa, fingia que não... Só que eu tenho um detalhe. Na escola de inglês ninguém sabia que eu falava português. O dono falou assim, vamos fingir que você não fala português pra forçar a galera. Como eu era muito moleque, eu já tinha 19 anos, mas eu tinha cara de 15, né? Aí ele falou, tá bom. Então começava a aula, eu sentado como se fosse aluno novo, daqui a pouco eu levantava, na época eu usava roupa largona, camiseta bem larga, calça larga, tênis cano alto. E aí ia dar aula, tudo em inglês. Aí, virei tipo o superstar da escola, engraçado, porque todo mundo via. E aí aí cantava também, aí era bem divertido essa época. Depois disso, aí passou um tempo, meu irmão voltou, minha mãe e meu irmão voltaram pro Brasil, né?
Minha família acabou voltando, mas eles foram pra Santos. O meu irmão veio morar com a gente, que nessa época eu morava em Guarulhos. É por isso, né? O bairro lá dos Mamonas, né? Guarulhos. Você é rodado, hein, bebê? Mas eu fiquei bastante tempo em Guarulhos. Fiquei bastante tempo em Guarulhos. É. Aí ali é que começou a parada. Quando meu irmão chegou, aí eu tinha tentado fazer. Antes do meu irmão chegar, eu tentei fazer uma boy band, um grupo vocal. Em Guarulhos. Isso, morando em Guarulhos. Morando em Guarulhos. Aí lembro que meu pai fez um flyer, aí botou numa faculdade de música. Aí um cara ligou. Aí ele morava na Vila Mariana, ele foi até Guarulhos. Aí beleza, a gente ficou super amigo. Que é aquele cara que eu tinha falado em off. Que é o Luiz Patini, que vestia a roupa da Priscila. Também. Ô, Priscila! Da TV gente, Colosso. pra quem acompanha os podcasts aqui, sabe que eu era a Priscila. Esse menino tá que tô passando pra entrar aqui pra fazer a entrevista dele. Agora o pessoal vai descobrir que você era uma das Priscilas. Uma das Priscilas, vamos deixar bem claro. Havia várias no Brasil, era uma das covers. Engraçado que o nome da pessoa, amigo dele, era Luiz. E o seu Luiz era o dono do circo, que largou o circo para poder fazer o show da TV Colosso e viajar ao Brasil. Quando ele falou, o seu Luiz fez: oi, peraí, nós estamos no mesmo lugar e não estamos sabendo. Mas não é o mesmo Luiz, é Luiz? Patini. Patini. Que é meu irmãozão meu e da Graça também, viu? Da Graça Nossa, que é, gente, muito amigos, olha nossa. como a gente tá tudo entrosado, né? Aí ele me Muito chamou, legal. tentei fazer o grupo com ele, mas eu não sabia fazer arranjo vocal ainda, não sabia. Ainda não sabia, tava cru. Sabia cantar, mas não sabia fazer arranjo vocal, porque é uma coisa complicada, tem que saber harmonia, bem, então. Aí a gente chamou uma pessoa, mas não tinha a linguagem, ela era mais do erudito. Aí não foi pra frente. Daí ele me indicou pra uma banda, aí a banda era uma banda, nossa, a banda era muito grande, e quem era vocalista lá era a Vanessa Jackson. Só isso, gente. Mas era uma banda de baile. Não, era uma banda que fazia só disco anos 70, 80 e 90. Mais black music anos 80, 70, 80 e 90. Delícia, o paraíso na Era terra. muito legal. Não, mas a banda era enorme. Paraíso Eram na 4 terra. metais. Sopro, é isso que eu ia falar. Com 4 sopro, sopros. com cordas. Não, cordas não tinha. Não mas tinha, 4 não tinha sopros. violão. Eram 4 back vocais, 2 vocalistas principais, 2 tecladistas. Caramba. Percussão, bateria, guitarra. Meu, era enorme a banda. Maravilha. Não, tudo bem, só ensaiava, porque pra fazer show, imagina, vai botar onde isso? É pouco lugar Verdade. que cabia essa galera toda. Verdade. Mas aprendi pra caramba, porque todo domingo sagrado a gente ensaiava. Então foi bom, porque no começo, os primeiros ensaios, eu não conseguia discernir nada, era uma massa sonora, eu não conseguia identificar o que era o quê. Aí eu fui aprendendo. Você a ficou partir quanto daí. tempo aí? Essa banda, fiquei 1 ano mais ou menos. Nossa, deu pra E o nome aprender bastante. dela, você lembra? Era The Big Jam Band. The Big Jam. Não existe mais, né? O casal separou os donos, né? Aí, depois disso, aí o Patini chegou e me indicou pra um teste para um musical. Qual é esse musical? Era o Pocket Broadway, do diretor Rodrigo Pita. E aí ele já tava fazendo e indicou a gente. Aí eu fui fazer o teste, aí meu irmão tinha acabado de chegar no Brasil. Porque 3 anos depois meu irmão voltou. Ele voltou a minha mãe e tudo. E aí fomos lá, os 3. Daí eu dividi as vozes mais ou menos que eu sabia de uma música né? Aí a gente dividiu as vozes, porque o básico eu conseguia fazer, não conseguia fazer arranjos mais elaborados. Mas o basiquinho eu conseguia falar, você faz isso aqui, a gente faz só o refrão. Beleza. E eu lembro que era frio, a gente ficou do lado de fora, porque ele, palhaço pra caramba, foi fazer arte no meio do ensaio do balé, botaram a gente pra fora. Oi. Alô. Ficamos esperando acabar o ensaio, a gente lá batendo os dentes de frio, ali no Bexiga. No teatro, o antigo Zácaro, que virou ópera, que virou Que tá abandonado agora. E agora tá abandonado. Depois virou igreja, virou bingo, virou, sei lá, um monte de coisa. Misericórdia. Tá abandonado. Aí beleza, a gente entrou. Aí no que a gente entrou, a gente fez. O que a gente fez, aí mudou a coisa, a galera. Aí falou, não, cada um canta um agora. Aí eu cantei uma música, aí meu irmão cantou outra. Aí iam pegar só 2. Aí veio a galera da produção, pega os 3. Aí pegamos os 3. Aí foi legal, porque a gente fez um musical. Aí nesse musical tinha, olha só quem tinha, a galera que não era famosa ainda. Luciana Mello. Feríssima. Ainda não era famosa, tava lá. Adoro a voz dela. O Ivan Parente, que faz novela no SBT, foi do Teatro Mágico também. De vez em quando ele vai e volta no Teatro Mágico. A Vanessa Gerbelli, que fez novela na Globo. Era tudo isso musical. Tinha uma apresentadora do Turma da Cultura, que era a Mariana Elizabetsky. Na época, o Turma da Cultura era um programa que tinha bastante lá no... Que era todo dia, era um programa famoso na época, na década de 90.
Então ela era do elenco. Ela eu lembrava porque eu via na TV. E aí começou aí. A partir daí eu comecei a fazer outras coisas. Foi aí que abriu mesmo a porta da música profissionalmente pra mim. Porque... Aí você já tava com quantos anos? Eu tava com 22. 22 anos aí. 22. Não, idoso. Bom, e os olhos começam a brilhar com aquela garra, aquela energia, né? Porque aí a partir daí o meu amigo tinha acabado de gravar um disco junto com o Bucassa e com a Graça, se não me engano, que era um artista novo que estava se lançando, ele era tecladista de outros artistas e estava se lançando com um artista novo. Aí não deu tempo de eu fazer, não teve como eu fazer o disco. Aí vai ter turnê, precisa de 2 backers, vamos? Vamos. Maurício Manieri. Amo. Primeiro ano dele em amo, turnê. amo. Fui eu e ele. Aí o meu amigo Luiz Patito saiu pra fazer o musical Rent, que foi um dos primeiros musicais mesmo grandes que teve no Brasil. E o meu irmão entrou no lugar. Aí fizemos um turnê, foi legal pra caramba. Cara, que legal. Mas Aí tudo bem, aí tudo que é bom, né, tem um fim, né? Aí veio a primeira demissão. Mas foi engraçado porque assim, porque ele queria tirar os vocais e colocar sopros, né, metais. E coincidentemente, o trompetista é meu amigo até hoje. Hoje ele toca com o Alexandre Pires e mora aqui perto, inclusive. Nossa, só toca com fera, né? Só toca com só o Alexandre Pires. Mas ele tocou com o Daniel, ele tocou com esse cara fera. tocou com um monte de gente. E na época tocou com o Maurício, então a gente saiu, ele entrou, porque passou um tempo depois, a galera do musical, a gente se juntou pra fazer uma boy band. Uns 2 anos depois. Já veio a boy band. Exatamente, uns 2 anos depois, exatamente. Que era BR4. Que era eu, meu irmão, um cara que era baixo profundo mesmo. Cara, o mais agudo dele é isso aqui. Tipo, se você tivesse sentado no sofá com ele, oi, tudo bem? Aí treme o sofá, cara, é muito louco. É aquele do funk como legusta, né? Não, ele é mais grave. Mais grave que aquele cara. Aquele cara não é barítono. acredito. O Reginaldo? Conheci o Reginaldo. Não acredito. Ele é mais grave que o Reginaldo. Eu esqueci o nome Reginaldo. do cara que era do Bust Maker, faz o Close. Era o Michael. Nossa. Então, era essa pegada. Essa pegada. Ou então o cara que era do Pentatonix também, o Avi, que eu conheci também depois que eu fui pra Nova York, depois que eu já tava na Cláudia, mas mais pra frente, né? Mas a gente montou esse grupo. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, entre o Maurício Manieri e fazer o grupo, eu fiz mais um musical, que foi o Modernidade, do mesmo diretor do Pocket Brother. Porque o que acontece? Quando eu tava com o Maurício, ele fez o musical, esse cara escreveu e dirigiu o musical Casa de Cazuza, que foi em 2000. Que foi um sucesso, e foi aí, por causa desse musical, que a Vanessa Gerberry foi pra Globo. Aí o Lulu, que também era do musical, foi fazer Casa dos Artistas. Aí o Jay Wacker gravou. O Jay Wacker é filho da Jane Duboc. Grande músico, grande cantor, absurdo. Ele é nota 1000. Né? Ele assinou com gravadora. Então, assim, essa galera. E eu não fiz esse musical, porque eu tava com o Maurício Manieri em turnê. Quando acabou, aí teve um outro musical, que era o Modernidade, que era sobre artistas fabricados, boy band, essas coisas. E aí me chamaram, eu falei, agora eu vou fazer. Aí no que eu fiz isso, fiquei 6 meses ensaiando, não consegui estrear, mas nesse processo, o que eu aprendi de harmonização vocal com o diretor musical, que é o Daniel Salve, que é um cara que escreve musicais hoje, acho que chegou a ganhar prêmio Bibi Ferreira com um musical há 2 anos atrás, que era uma Utopia, que é fantástico. O que eu aprendi com esse cara, eu comecei a aplicar no grupo. Foi aí que eu acabei virando arranjador vocal. Porque o mais próximo que eu tinha feito disso foi uma gravação que eu fiz, uma música do R. Kelly, I Believe I Can Fly, daquele filme Space Jam, que eu tinha o single. Aí gravei numa rádio lá em Santos, no estúdio. Aí eu comecei a abrir voz sozinho, mas ainda era intuitivo. Depois daí com esse cara, a minha mente abriu. Comecei a ter mais ideias e vi que podia fazer mais coisas. Então, aí eu comecei a botar em prática o que eu aprendi com ele no grupo. E esse teu grupo, essa boy band, tinha músicas próprias, composições e suas também? Não, eu ainda não escrevi. Ainda não tava tinha começando a escrever. Tava começando a escrever, mas eu escrevia em inglês ainda, tinha dificuldade de escrever em português. Não é porque como eu ouvia muito mais música em inglês, então na hora de escrever. O trabalho era em inglês, apesar de ser BR4, era em Não, era em português. Português. As músicas em inglês que a gente fazia era tipo Backstreet Boys. Já eram. Tá. As covers eram em inglês e português. A gente fazia Ed Mota, a gente fazia
Uma vez a gente fez um mashup na época que mashup nem era Tão moda ainda. popular, tão conhecido. A gente O fez que é mashup? Mashup é quando você junta duas músicas numa só. Um mix. Oh. Não, Não, mas não, você não. utiliza a mesma base. A mesma base. A mesma A base. mesma base. Entendi. Então, por exemplo, Encontrar Alguém do J Quest, Ah, sim. ela foi feita em cima da base do Got to Be Real da Cheryl Lane. Então, pra quem não sabe qual é a música, o Got to Be Real é aquela What you think now, I think I love you, what you feel now. E o Encontrar Alguém é Encontrar Alguém. Eu cantei as duas em tons diferentes, mas tudo bem. Mas é o mesmo. E a gente fazia um mashup das duas. E realmente as duas são fantásticas. Tanto É, em porque uma português foi- quanto em inglês, eu Porque adoro as uma duas. uma foi feita em cima da outra. Muito Aí a gente legal. fazia isso. Uma vez a gente fez. Eu pegava. Como eu tinha muitos CD, muitos álbuns. E eu comprava muito single que vinha a versão instrumental. Então eu pegava o instrumental de uma música e botava outra música e cantava outra música em cima. Eu fazia muito isso. Né? Já era uma coisa minha, que eu já estava fazendo isso antes. Já uns 2 anos antes eu estava fazendo, eu legal. pegava isso. Aí a gente pegou uma música do Maurício Manieri, que era Pensando em Você, que já é uma versão, né? A uma versão. versão do Shining Star, né? Do Manhattan. Manhattas. E aí a gente pegou uma música do Tevin Campbell, né? Que é só que manja muito de R&B, que vai saber aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos ele é muito famoso. O Tevin Campbell foi um cara que ele com 11 anos explodiu, assim, né? Uma música chamada Can We Talk. Quem é saudosista do R&B dos anos 90 conhece muito essa música. E aí eu peguei uma outra música dele, que era uma versão mais remixada, só que instrumental. Aí eu falei, ó, dá pra cantar a música do Maurício aqui, ó, nessa base. Aí eu comecei a cantar em cima, ele falou, pô, casa mesmo os outros caras. Aí ele chegou, aí fomos pro estúdio, gravamos os vocais, e a gente começou a fazer isso nos shows. Então a gente fazia vários mashups, né? Então a gente misturava português com inglês, era muito legal. A gente chegou a abrir show do Belo, a gente chegou a fazer Amaury Júnior, a gente fez um programa chamado Super Positivo, que o Luciano Huck começou aquele programa H, né? Não foi o primeiro programa dele, ele teve o Circulando lá na Gazeta, depois ele fez o H na Bandeirantes, antes de ir pra Globo. Sim. E aí quando ele saiu, virou o O Positivo com o Otaviano Costa, e depois o Otaviano saiu, aí entrou a Sabrina Parlatore, que saiu da MTV, foi pra lá e virou o Super Positivo. Né? Eu já tinha ido lá no H e no O Positivo com o Maurício Manieri. Depois eu voltei com o meu grupo, o BR4, quando era a Sabrina. E foi num dia que era aniversário da morte do Renato Russo. Aí tinha uma 18 de outubro. Aí eu lembro que tinha uma Legião Urbana cover no palco principal e a gente ficou no cantinho, né? Desculpa, 11 de outubro. Continua. E aí eu lembro que foi muito rápido. O nosso empresário na época, ele chegou a ter empresário, a gente quase assinou com gravadora internacional. Aí ele chegou e falou, ó, conseguir com vocês, tal, vocês vão fazer o programa, faz algumas coisas a capela de Legião Urbana. Isso sexta-noite. Putz! E tinha segunda de manhã, tinha que estar com o negócio pronto. Aí eu falei, tá bom, traz os CDs aqui, né? Traz os álbuns. Aí eu não tinha nada, mas ele era fãzaço. Aí ele trouxe, eu ouvi as músicas, eu sentei no teclado, porcamente que eu sei, eu falei, acho que aqui dá pra cá, tá. Eu só montei o mapa do que eu queria. Beleza. Chegou no domingo, meio-dia, a gente tava lá no escritório, só a gente lá, todo mundo, né? Ficamos até 1 da manhã. Eu fui fazendo o arranjo e passando pra galera. Fazendo e passando. Eu falei, vamos gravando. Chegou na segunda-feira, a gente fez. Era um medley do Legião Urbana, a capela. E aí uma das músicas era o Será, eu fiz com a batida meio que em cima de uma música da Madonna, que ela tinha lançado na época, que era o Thelma, que era uma batida meio quebrada. Batida. Então era meio assim. Né? Então, Cara, agora eu que curioso. Dá pra encontrar esse trabalho de vocês hoje na internet? Não tem. Eu preciso postar. Eu tenho a. Faça Lembrei. esse Não, lembrei. A gente fez muito tempo depois que o grupo acabou. Eu entrei num grupo chamado The Swingers, que eram 5, não eram 4, mas era voltado para eventos. E aí a gente fez um show no Teatro Politeama em Jundiaí. E aí eu passei esse arranjo pra gente fazer lá, adaptei pra 5 vozes. E aí esse registro tem no YouTube. Legal. Esse tem no YouTube. Eu vou caçar, gente, não sei vocês. Eu tô louco Então, pra- vocês já eu tô louco pra repararam ver. que eu sou fã, né, de Renato Russo, né? Ele, quando ele falou isso, Ficou bem legal. Já né? gostaria eu preciso gravar muito de de novo ver. agora, eu sozinho, todas as vozes. Gostaria de direitinho saber. pra chegar e postar. Mas o que tem da época, isso já era 2003, por aí. Já tinha acabado o grupo. Porque o Aí grupo durou esses 2011, projetos acabaram tendo começo, meio e
Porque o BR4, a gente chegou a cantar na sala do vice-presidente da Universal Music. Que era o Max Pierre. Porque entrou um cara na época trabalhou pro nosso empresário, né? Que era o Zima, que é um cara que conhecia todo mundo de gravadora. E aí ele levou a gente lá. E aí o presidente da gravadora veio ouvir a gente. E a gente cantou esse medley ao vivo. Né? Vocal tudo aberto. Nisso passa um cara assim, que era chamado Mug Canazio, que é um produtor brasileiro que mora 40 anos lá nos Estados Unidos, produziu até o Seal. Ele tinha vindo pro Brasil para produzir Sandy Júnior, que era gravador de Sandy Júnior na época, né, Universal. Daí o cara falou, você só não entra aqui se eu for voto vencido. Então a gente pensou, vamos assinar com uma gravadora grande, o negócio vai... Cara, o que aconteceu? Em nome de Jesus, que eu quero saber. Duas coisas, dois fatores. A pirataria tinha estourado no Brasil nessa época, então veio a ordem da gravadora de fora não contratar ninguém novo naquele ano. E o pior, a grana do nosso empresário era de importação e exportação. E foi bem na época que as Torres Gêmeas caíram. Aí, os Estados Unidos fechou as fronteiras e ele quase faliu. Aí sem dinheiro não adianta. Olha só o que aconteceu muito louco. Não acredito, gente. Tô revoltada. E antes disso, olha o que aconteceu. A gente chegou aí, o Mug Canazio viu a gente, pegou o contato do nosso empresário e falou, quero apresentar vocês pra um cara. Aí a gente foi pra Campinas, lá naquele resort que tem em Campinas. Sim. Que eles iam fazer, que ele ia fazer o trabalho com o Sandy Júnior, né? Daí a gente foi falar. Quando a gente chegou lá, conheceu, eu não olhei pro cara, não conhecia. Quando falou o nome, eu falei, esse nome é meio estranho. Eu tinha uns CDs em casa que tinha o nome desse cara como produtor executivo, que eram dois álbuns da Celine Dion. Esse cara, o nome dele é Humberto Gatica. Já ouviu falar? Ele simplesmente foi o cara que mixou e gravou o disco Thriller. Oi? E ele fez isso também com We Are The World. Desculpa. Se você pega, tá na Netflix, se você assistir lá, você vai ver o cara, ele na mesa de som. Ele era o braço direito do Quincy Jones. Ele depois, mais pra frente, ele passou a produzir executivamente alguns álbuns, como o disco da Celine Dion, aquele que tem o Because You Love Me. Maravilhoso. Então, e depois o CD que tem o álbum que tem a música do Titanic. Também ele tá lá como produtor executivo. Então, e ele adorou a gente. E aí quando você foi... Mas peraí, quando você descobriu que era esse cara que vocês iam ver, ai, como é que gente, ficou o negócio? Eu tô passada. Eu não acreditei, eu falei, cara... Não, aí ele falou, o Mug falou, se a Universal não quiser vocês, eu tenho o contato da Zomba Records. Sabe quem tava nessa gravadora nessa época, a Zomba Records? Me prepara antes de falar. Na mesma época que ele falou que, tem contato, de repente vocês vão pra Los Angeles e a gente vai gravar lá e com esses caras. Backstreet Boys e NSYNC. Bom. Eles estavam nessa gravadora e iam levar a gente pra lá pra falar, meu Deus, cara. Mas assim, olhando o que aconteceu na história depois com eles, não sei se de repente ia pra frente. Porque um ano depois, um ano e meio depois, o Justin Timberlake entrou em carreira solo e o NSYNC foi pra gaveta. Entendeu? Então não sei se ia dar tempo da gente fazer uma coisa, mas ali naquele resort, por que ali não foi? Porque o nosso empresário quase faliu por causa das Torres Gêmeas. Aí tem que ter grana pra bancar, não adianta. Tem que ter grana pra bancar. Mesmo mais que apareça a oportunidade, sem dinheiro, ali que eu percebi. Se não tiver dinheiro pra empurrar, você pode ter os melhores contatos. Verdade. Não vai. Verdade. Não vai. Eu tô te perguntando isso que é só pra atestar o rolê. Atestar Quando o grupo acabou, o Davi, o Davi hoje é pastor da Bola de Neve, né? Ele já tinha sido, ele já tinha uma banda, antes ele teve uma banda gospel. Esse Davi, lembra que todo mundo do BR4 era do musical, do Pocket Brother, né? Mas antes do musical ele já tinha tido uma banda gospel chamada Praise Machine. Então, aí ele foi pro Fama, o programa Fama da Globo. O Wilson Simoninho eu já conhecia por causa da Luciana, então já conhecia o Simoninha, conhecia o Jairzinho, o Jairzão conheci na época do musical. O Jairzão só. Conheci, nossa. Figura. Era uma figuraça, a Claudine, né? Aí conheci a família toda. Então já conhecia, o Simoninha tinha perdido meu contato pra me indicar pra fazer o Fama. Aí o Davi foi, e aí ele foi, que foi o mesmo Fama. O Davi foi o mesmo Fama que o Thiaguinho. Eu conheci o Thiaguinho nessa época, quando ele saiu do Fama. Porque os shows porque o Fama tinha turnê, né? Então tinha os shows. E aí, como ele não gostava de fazer sozinho, porque, era legal o grupo que a gente fazia junto.
Então, quando ele fazia o show do Fama, ele fazia com a gente. Ele chamava, não meu irmão, não, porque meu irmão já tinha parado. Mas ele chamava eu e o outro cara, o Baixo Profundo, que é o Reni. Então, a gente ia os dois com ele. Então, a parte dele do show do Fama, a gente fazia com ele, nas turnês. Né? Quando era em São Paulo, né? Então, aí nessa aí, eu acabei conhecendo o Thiaguinho. Tá, que aí vamos às participações, né? Porque é tanta coisa que você tem, cara. Não, eu lembrei agora, hein? Eu vou dar uma direcionada aqui, porque vai ter Direciona. que sobrar tempo da gente falar que você tem um projeto que você tá participando, que é... Aí que vocês vão entender de karaokê. Fora que ele adora karaokê. Vocês vão encontrar o Alexi. Vão encontrar o Alexi em vários karaokês por aí, de repente. Mas, assim... Eu sei que... Vamos direcionar, tem 3 ramificações aqui que eu acho que já veio tudo junto aí nessa época. Primeiro foi a parte... Você teve gravações... Você começou a participar de gravações de jingle. Você começou a fazer arranjo vocal e back vocal para vários artistas. E também quero que você fale como é que foi o convite para fazer a gravação do tema do final do Dragon Ball. Vamos começar com as gravações de jingle. Do jingle, o primeiro que eu fiz, que foi na época do musical ainda, do Pocket Broadway. Como eu conhecia a Luciana, aí todo mundo, a turma toda, o Simoninha, eles montaram uma produtora. E o primeiro jingle que eu fiz foi com eles lá, na S de Samba. Na época ainda tinha outro nome. E eu lembro que quem cantou foi eu, meu irmão e a Paula Lima. Que era um jingle pra uma escola de inglês famosa. A Paulinha tá pra vir aqui. Hã? Tá pra vir aqui. Ela é show de bola, é legal pra caramba. Faz tempo que eu não vejo ela, inclusive. E aí, foi o primeiro jingle que eu gravei na vida. Inclusive, a primeira demo que eu gravei, que foi antes do BR4, foi com eles, inclusive. Né? Com eles. E aí, aí passou um tempo, fui fazer aí teve o BR4 e tudo. Quando eu saí do BR4, aí eu comecei a fazer back vocal, que foi com a Luciana. Aí nessa época, a galera do musical me puxou pra fazer jingle. Vamos lá fazer jingle, que a galera tá sempre indo lá, na MCR. E aí eu comecei, aí os primeiros jingles ainda não fazia muito ainda, mas comecei ali. Aí fazia mais coros, depois comecei a fazer alguns solos. Né? Você lembra de alguma? Que eu fiz? Eu lembro que eu fiz um que era um de Guaraná, que era um coro gigante, eu lembro que tinha que bater o pé no chão, palma, era uma coisa meio tribal, assim. Solo eu fiz. E fiz outros estúdios, depois eu comecei para outros estúdios. Eu lembro que eu fiz um com o Dudu Marotti, que eu conheci o Dudu Marotti com o Maurício Manieri, que o Dudu Marotti produziu, né? Produziu o Maurício, produziu o Skank, produziu o Jota Quest. Hoje o estúdio dele agora é mais para publicidade, ele parou de produzir artistas. Mas eu cheguei a fazer jingle depois, um tempo, que foi o do Fanta Citrus e Maçã. Você lembra? Que era uma onda meio... E a música era meio pop do NSYNC. Dirty Pop. Então era uma coisa... Fanta, libera sabores. Fanta, citrus e maçã. Era uma... Legal. Teve esse. Teve um que pena que não foi pro ar. Cara, era sensacional. Era um da Coca-Cola. Que era Olimpíadas. Acho que era para as Olimpíadas. E aí era muito legal, porque eu gravei com um cara que é o Xuxa, que foi tecladista do Sandy Júnior, mas o cara canta muito, tem uma voz de heavy metal, assim, cara. E aí ficou uma coisa meio boy band, assim, porque ele fazendo heavy metal e eu fazendo uma coisa mais R&B. E aí meu irmão sempre vinha junto nessa época. Então era muito legal a gente fazendo. Como é que é? Living with passion and feeling alive. Coca-Cola's with you any place, anytime. Eu também vou aqui. Coca-Cola enjoy. Que é berro que eu roubei de uma. Esse finalzinho eu roubei do Boyz II Men. Então teve esse. Aí teve. É legal, Honda. Né? Como é que era a Honda agora? Natal. Curtindo a vida numa Honda. Tinha esse. Aí fiz Carrefour, fiz. A gente sabe o que você precisa. Eletra no Carrefour. Aí tinha esses. Teve. Um que eu fiz na época pra S Samba era o Sparks. Que era na época do Hey Ya, lembra do Hey
Aí a gente fez, aí a gente vê como é que era. Pum, spatula, partando pirula, nham, 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 yeah. Que legal. Cara, tu leva muito jeito pra isso mesmo, né? A cara dele, muito fácil, a facilidade. Assim. Agora teve um que eu fiz, cara, esse aqui eu gostei pra caramba, que foi no começo dos anos 2000, que era pra um estúdio que nem existe mais, que era do irmão primo do Abu Janra lá, que era o irmão Abu Janra. E era, como é que era? Era Gomes da Costa. E aí, por que esse... só que esse aí... Só que esse aí, ele era diferente. Ele era diferente, porque ó, a música era assim, era aquela... My body lies over the ocean, my body lies over the sea. Tá? Essa música, só que era... então começa... Here comes the